Boa noite. Ele tem 71 anos e está à frente de uma das mais importantes instituições baianas. Esse engenheiro civil, formado pela UFBA, representa o setor industrial, que tem enfrentado dificuldades desde o ano passado. O meu convidado da entrevista coletiva de hoje é o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, José de Freitas Mascarenhas. Boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço. A presidente Dilma Rousseff tem anunciado uma série de medidas aí, principalmente na área de corte de juros, né? E tem pegado um pouco pesado até com relação aos juros bancários. Essa redução dos juros bancários especificamente afeta, mesmo que indiretamente, a indústria? Olha, vamos qualificar essa questão. Primeiro, o seguinte: a indústria brasileira, a indústria de transformação, principalmente, tem perdido muita substância nos últimos anos, né? Ela está submetida a uma pressão competitiva muito grande, principalmente da China, e acontece que o Brasil não faz a lição de casa, quer dizer, trabalhando os elementos que podem melhorar a competitividade. Eu estou me referindo à infraestrutura, à reforma tributária, a taxa de juros, enfim, uma série de fatores que nós sabemos que são esses que condicionam a competitividade efetivamente. Então, o governo, preocupado porque esses fatos afetam, afinal de contas, a qualidade do desenvolvimento nacional, não há nenhum país importante, grande, que não tenha uma indústria importante. Então, ele tem estado preocupado em tomar algumas medidas que favorecem o quadro da competitividade. A taxa de juros é uma delas, isso é muito bem-vindo, nós todos aplaudimos o Brasil tem uma taxa de juros até pouco tempo a mais alta do mundo, e outras, esse tipo de melhoria da folha de pagamento, e uma série de outras desonerações de alguns setores, tudo no sentido de melhorar o ambiente, que melhora, mas não significa que resolva o problema da competitividade da indústria do Brasil. Você falou aí na competitividade entre Brasil e China. A gente pode falar em competitividade desleal em alguns momentos ou não? Olha, eu não gosto de olhar por esse ângulo, não. Eu gosto de olhar o que é que eles fazem que nós não fazemos. O que é que nós devemos fazer para melhorar a nossa competitividade. Isso é o que eu acho que devia ser o nosso foco. Evidentemente que aqui e ali há situações, sim, de dumping e que isso tem que ser cuidado especificamente, mas globalmente, evidentemente que nós temos sistemas de governo diferentes. Nós temos que considerar, eles têm uma liberdade de conduzir algumas políticas de uma forma arbitrária, porque eles não têm que dar satisfação à sociedade. Nós vemos no sistema democrático que as forças todas atuam no sentido de melhorar os seus próprios interesses e tal, mas eles fazem uma série de coisas que nós temos que copiar. Por exemplo, o programa de investimento em infraestrutura. O deles é muitas vezes mais substantivo do que o nosso. Agora, qual o setor dentro do segmento industrial que mais tem sofrido com a crise internacional? Olha, tem alguns setores que estão tradicionalmente sofrendo. Primeiro, o setor têxtil. Aliás, o setor têxtil no Brasil nunca ele teve uma posição proeminente, ele tem uma série de problemas que não sei nem hoje se é possível mais a gente alcançar uma posição importante nesse setor, mas isso é outra conversa. O setor de móveis, o setor de calçados, são setores que mais têm sofrido, vamos dizer, na competição. Mas eu diria que todos os setores, como conjunto, têm sofrido. Deixa eu fazer uma consideração que é importante. Se analisar o crescimento da produção e o crescimento do faturamento no Brasil, eles estão indo em direções opostas. O crescimento do faturamento, está havendo crescimento do faturamento e perda na produção. Por que isso? Porque os industriais e os empresários, à guisa de sobreviver, eles estão buscando soluções para essa questão da competitividade. O que é que eles fazem? Ou eles vão para a China trabalhar partes e exportar para cá, ou eles importam partes e desativam um setor de produção aqui no Brasil. Então, a produção diminui, o faturamento aumenta, que é uma coisa, digamos assim, não é normal, né? Você confere em instantes a queda da produtividade no trabalho e a guerra fiscal. O Entrevista Coletiva volta já já.
Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva. O meu convidado de hoje é o presidente da FIEB, José de Freitas Mascarenhas. Mascarenhas, em 4 anos, de 2006 a 2010, a produção da indústria de transformação cresceu 6,6%. No entanto, o número de empregos aumentou mais de 35%. Ou seja, a gente teve um aumento muito grande no número de empregos e um aumento relativamente pequeno na produção. Isso é um descompasso, não? Bom, essa é uma questão hoje central aqui do Brasil. Em resumo, a produtividade da indústria cresce ou decresce enquanto o emprego cresce de uma forma desequilibrada. Bom, aí é preciso fazer uma ressalva. É preciso ver a condição da Bahia e a condição nacional. Uhum. Eu prefiro mais análise nacional porque ela engloba a posição da Bahia. Mas como nós estamos aqui na Bahia, nós temos que trabalhar os dados baianos, digamos assim. Claro. Quando nós trabalhamos os dados baianos, é preciso considerar alguns pontos aí com certo cuidado. Por exemplo, a Petrobras transferiu para cá o seu setor financeiro. Isso trouxe cerca de 1.000 pessoas. Isso influencia o denominador, ou seja, desequilibra a lógica da produtividade. Mas, em termos nacionais, um estudo do IPEA mostra que, num período aí de uns 10 anos, a produtividade da economia como um todo baixou 0,9%. Ou cresceu 0,9%, o que é muito pequeno, tendo em vista o crescimento do emprego e dos salários. Então, os salários estão crescendo mais do que a produtividade. Evidentemente que aí à frente vai ter um ponto que isso vai ter um impasse. Não é possível se crescer assim. O ideal é crescer os salários igual ou abaixo do crescimento da produtividade. Isso é que é saudável para o crescimento como um todo. Então, nós vamos fazer seminário para divertir todos os setores de que essa lógica tem que ser recuperada sob pena de algumas indústrias não poderem em breve funcionar por esse desequilíbrio. Nós já estamos sofrendo essa questão da competitividade e essa questão, tudo influencia na competitividade. E esse custo do trabalho é um dos que mais influencia. Agora, por que esse aumento de empregos, quer dizer, frente à baixa produtividade, baixa aí entre aspas, a gente tem hoje muitos profissionais menos qualificados? Exatamente o que é que acontece? Qual é o nó aí? Não, veja bem, esse número do emprego não é tão preocupante quanto o crescimento da folha salarial. O crescimento do emprego ele pode se dar desde que a remuneração do setor comporte a absorção. E, na verdade, ele funciona assim. Mas alguns setores pressionados pelo crescimento, por exemplo, a construção civil, está se vendo toda hora greves e mais greves. Aí vão cedendo aumento, mas isso tem um limite. Né? Então, isso é que é preocupante. O crescimento do emprego desequilibrado, eu acho que ele está mais concentrado, vamos dizer, no problema aqui da Bahia, e tem outras explicações, além dessas, de que propriamente seja um problema nacional, que é o que mais preocupa, porque, no fundo, nós temos uma federação, nós temos uma economia única e nós fazemos parte dela. É claro que aqui na Bahia o assunto está mais acentuado. Nós perdemos aqui produtividade, cerca de uns 20% no período, enquanto a folha salarial subiu alguma coisa, não sei exatamente, não me passo o número, mas alguma coisa de uns 9%, se o número é esse. Então, isso é que não pode existir. Né? A infraestrutura ainda é o calcanhar de Aquiles aqui para a indústria baiana? Olha, infraestrutura é outro problema também que influencia na competitividade. A proporção que a gente vai perdendo capacidade de aportar estímulos fiscais, incentivos fiscais, até porque tem uma posição hoje do STF contrária à concessão, aliás, declarando ilegal essas concessões. Então, nós temos que ver que outros tipos de elementos nós podemos conduzir para permitir a atração de novas indústrias. E eu diria que a infraestrutura é o principal deles, depois, vamos dizer, dessa concessão desses estímulos fiscais. E não só no Brasil, mas também na Bahia, nossa infraestrutura é toda ela atrasada, toda ela de má qualidade. O Brasil investe pouco nisso, a Bahia investe pouco nisso. Aí é um problema mais sério, que se podia discutir as razões disso, mas fundamentalmente ela está
na política fiscal. A política fiscal brasileira, teria que ter um aperto maior para que sobrasse mais recursos. Nós não temos poupança suficiente, como, por exemplo, os chineses têm. Os chineses poupam cerca de 40% do seu PIB. Nós estamos poupando alguma coisa aí, menos do que 20%. Mas, Mascarenhas, por exemplo, a questão dos portos da Bahia, que todo empresário que eu conheço reclama das dificuldades. Pernambuco tem aí um porto bem interessante, né? Desses empresários, eu sou o primeiro a reclamar. Veja bem, essa é uma questão que eu considero talvez o problema número 1 da indústria do Estado. O porto, nós não temos porto. No passado, nós tivemos uma indústria que era crescente e esse negócio aí do porto ia funcionando. Isso tem vamos falando, um período aí de 20 anos que você não tem um investimento substantivo nos portos da Bahia. E, o exemplo de Pernambuco, por exemplo, Pernambuco não tinha carga, vamos dizer, mas os políticos de lá conceberam fazer um porto de muito boa qualidade e esse negócio hoje se transformou num valor expressivo para Pernambuco e numa depreciação para nós. Ou seja, quando a indústria vem hoje se localizar, ela procura os meios físicos que ela encontra, os meios externos, as economias externas, capazes de justificar a viabilidade da sua produção. Quando você compara Salvador com Recife, eu não tenho dúvida que Recife tem uma situação extremamente melhor por causa do Porto do Suape. Então, repara a quantidade de indústrias que foram para Pernambuco recentemente, todas em torno do Porto do Suape. Enquanto aqui nós temos um porto ultrapassado, um porto defasado, e aí volta a questão fiscal. O governo não tem dinheiro para investir na quantidade que é necessária para transformar, por exemplo, Aratu, que é a nossa principal preocupação, num porto razoável, num porto decente, num porto competitivo. E, simultaneamente, os empresários já chegaram à condição que eles têm que investir para resolver esse problema, mas o governo não permite. Então, é uma lógica que não dá para entender. Ele não faz nem deixa fazer. Esse é um problema, toda hora nós estamos dizendo, tem que ser resolvido aqui na Bahia. O Porto de Aratu é o porto da indústria da Bahia, o porto imediatamente para atendimento e tem que ser resolvido esse problema. Nós não descansamos em relação a esse assunto. Todo tempo nós estamos tentando, batalhando para resolver, encontrar uma solução. Se o governo tiver dinheiro e quiser fazer, ele não quiser privatizar, ele faça. Agora, se não faz, deixa o setor privado fazer, porque, na verdade, é uma concessão que daqui a não sei quantos anos voltará para o Estado de uma maneira geral. Agora, esse realmente é um ponto crítico aqui para a indústria da Bahia. Falando em atração de novas indústrias aqui para o Estado, o apresentador do Brasil Urgente, o Zé Bueno, tem um questionamento para o senhor. Vamos acompanhar. Boa noite. O que o senhor acha da concorrência entre os estados para atrair grandes indústrias? É claro, entre elas, as automotivas. Isso é bom para as indústrias locais e também para o povo que vive aqui? Olha, essa questão, se eu subentendo aí por trás está a questão da guerra fiscal, é uma questão extremamente discutida. Na verdade, se justifica ela pela omissão do Estado em criar uma política de desenvolvimento regional. O Estado falha nisso há muito tempo que nós não temos, não é de agora, desde o Fernando Henrique, E não passou existe por uma Lula. sinalização da presidente Dilma nesse sentido, de criação dessa política? Olha, não existe não, tá certo? Não existe não, porque o problema hoje é sempre nacional, não se tem mais essa questão como se teve no passado, a questão regional como um foco da política de desenvolvimento, e aí existem várias justificativas para não fazer. Agora, algum paliativo tem, tá certo? De vez em quando se sai um programa, o Nordeste e o Norte tem uma taxa de juro menor, tem alguma coisa, mas nada disso consubstancia uma política de desenvolvimento regional. Então, os estados, o que é que fizeram? Eles optaram por eles, então, fazer o seu esforço financeiro, e é justificável do ponto de vista do retorno dos investimentos, ao longo dos anos. Agora vem o STF, conforme já disse, e declarou ilegal. Isso aí é um problema enorme do ponto de vista, vamos dizer, da viabilidade do desenvolvimento econômico, mas eu entendo que é tão grande o problema que vai ser encontrada a solução e isso está em curso aí.
Então, é o que eu me referi. A guerra agora vai se travar em outros campos. Vai estar Uhum. no campo da eficiência, vai se travar no campo da infraestrutura, conforme já dissemos, vai se travar no campo da inovação, da qualificação do trabalho, de você agregar políticas mais substantivas que, de fato, possam ajudar as empresas que vêm a serem competitivas. Basicamente, a função é essa. E isso tudo a federação tem cuidado esse tempo todo, tem traçado programas. Nós desenvolvemos com o governo do Estado um programa de política industrial. Nós estamos prosseguindo disso para ver como é que a gente recomenda ao Estado, por encomenda dele mesmo, uma nova política industrial. Mas é crucial que a gente resolva alguns problemas de competitividade do tipo que eu me referi do Porto, uma ligação ferroviária daqui para São Paulo de boa qualidade também é crucial também para que a gente tenha uma comunicação mais eficiente, uma política de cabotagem que não existe no Brasil. Enfim, é preciso cuidar de uma série de outros programas que, vamos dizer, podem compensar a perda dos incentivos fiscais para atrair grandes negócios. Isso é eficiente. As empresas industriais de grande porte olham esse aspecto com extremo cuidado. A seguir, a sustentabilidade no setor industrial. A entrevista coletiva volta já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu entrevistado de hoje é o presidente da FIEB, José de Freitas Mascarenhas. Mascarenhas, no ano passado a indústria sofreu muito com o apagão, especialmente ali a região do polo de Camaçari. Vocês obtiveram algum tipo de ressarcimento da Chesf pelo apagão? Não. E eu até quero fazer um comentário, porque a gente tem que modernizar essas relações todas. Veja, quando nós tivemos um acidente aqui na companhia telefônica, ela foi obrigada pelo Ministério Público, se ela mesma não quisesse fazer essa compensação, a fazer a compensação de todos os seus clientes que sofreram com esse. Então, o incidente é da mesma natureza. Uma empresa que tem a concessão de serviço público, de repente ela interrompe inopinadamente esse serviço e depois quem paga o prejuízo? Nós estudamos toda a legislação, nós, as indústrias, para verificar a possibilidade de pedir compensação pelas perdas, mas a legislação protege essas empresas estatais. E isso precisa mudar. Isso precisa mudar porque, afinal de contas, houve um prejuízo e não foi recompensado. Aí as empresas tiveram a absorver mesmo seus problemas e se verificou que no fim do ano algumas delas tiveram prejuízo, porque foi muito grande. O polo petroquímico sofreu muito com isso. A energia é cara no Brasil? A energia é cara sem necessidade de ser cara. Nós temos um potencial hidroelétrico muito grande, todo mundo sabe que é uma energia de baixo custo, de uma energia renovável, uma energia que contribui para o meio ambiente. Mas acontece que, olha, é bom que a gente ouça essas coisas, porque parece que não há, vamos dizer assim, retorno, não há consequência quando a gente toma medidas erradas, mas é o que está acontecendo no Brasil, exatamente nesse campo da energia. Ao longo dos últimos 10, 15 anos, o governo foi tomando da conta da energia e agregando encargos, agregando impostos, agregando de tal forma que a energia no Brasil se transformou na mais cara do mundo. É a terceira energia mais cara do mundo, quando nós temos toda a condição de ter uma energia barata e ser um elemento de atração e ser um elemento de compensação da competitividade. Agora o governo se advertiu de que esse é um dos pontos que tem que cuidar. E agora como resolver? Como resolver? Você tem que desmontar uma série de coisas que estão montadas em cima desses encargos, né? E isso aí o governo está sendo pressionado, ele entende, tem vontade, mas até agora não tem solução. E isso tem que ser resolvido. O repórter Cristiano Gobi, aqui da Band, tem uma pergunta sobre sustentabilidade. Ótimo. No universo do comércio internacional, é crescente a demanda por sustentabilidade. No seu ponto de vista, como a indústria baiana vem vencendo estes desafios de implantar, por exemplo, critérios para selos verdes na comercialização de produtos manufaturados aqui com a Europa, por exemplo? Olha, essa é uma questão moderna, nós não estamos desatentos, não, ao contrário. Nessa reestruturação que nós fizemos na federação, nós criamos uma área de sustentabilidade. Hoje tem técnicos específicos que cuidam permanentemente desse assunto e no sentido de acompanhar as políticas,
no sentido de analisar o que vem sendo feito e no sentido de ajudar e apoiar os industriais na linha de melhorar a sua sustentabilidade, de olhar para o futuro como uma condição que a gente tem que cuidar de tudo que seja necessário a essa política de sustentabilidade, principalmente o meio ambiente. Agora, isso é um processo educativo também, não se resolve da noite para o dia, não. Mas tudo hoje que nós fazemos, esse elemento está considerado. Por exemplo, no polo de Ilhéus, agora, nós estamos desenvolvendo toda uma política de tentar melhorar a produção, de ampliar, de integrar, de fazê-lo mais produtivo em relação à economia da Bahia. Isso é uma coisa que nós vamos ver depois. Um dos elementos dessa política é exatamente traçar no futuro o produtos chamados verdes como um elemento a ser considerado, porque no futuro essas coisas cada vez terão mais importância do ponto de vista da produção. E no finalzinho desse bate-papo com o presidente da FIEB, o movimento Brasil Competitivo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o presidente da FIEB, José de Freitas Mascarenhas. Mascarenhas, você integra aí o Conselho do Movimento Brasil Competitivo. O que esse movimento tem feito de bom para a gente nos últimos 10 anos? Olha, tem feito muita coisa importante. Eu quero dizer até que aqui na Bahia, o rebatimento do movimento nacional, nós temos também a BGC, que é o MBC de nível nacional. Então, nós estamos aqui cuidando também desse assunto, que é melhorar a qualidade, que é introduzir processos novos, ferramentas de gestão novas, tudo no sentido de... Mas eu vou dar só um exemplo seguinte. Na verdade, depois que houve aquela pressão aí quando houve a internacionalização da economia aí nos idos de 90, as empresas privadas, elas, por um instinto de sobrevivência, elas cuidaram muito dessa questão. E depois elas chegaram a um ponto razoável de equilíbrio e a ótica passou o seguinte: o Estado brasileiro tem capacidade de ajudar as empresas? Então, hoje o movimento é muito mais tentando fazer com que o Estado brasileiro seja mais competitivo. E nesse ponto os resultados têm sido extraordinários. Tem-se trabalhado já com cerca de uns 9 ou 10 estados, Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, tudo no sentido de melhorar, vamos dizer, o desempenho do Estado, principalmente na melhoria da sua relação receita-despesa, para que o Estado tenha mais recursos para investir na infraestrutura, investir na qualidade de vida, investir na qualidade dos seus serviços. Mascarenhas, muito obrigada pelas informações, por ter aceitado o convite. Uma boa noite para você. Eu que lhe agradeço a oportunidade de falar aqui na Band de tão importante para a difusão dessas nossas realizações. Muito obrigado. Para você, uma boa noite, uma boa semana e a gente se encontra domingo em mais uma entrevista coletiva.